Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu sou o pastor Lucas e estou aqui para trazer uma mensagem especial ao seu coração. Algo que Deus tem ministrado muito em nossos corações, os pastores, e tenho convicção que o Espírito Santo de Deus vai ministrar hoje à noite na sua vida. Esteja com o coração aberto para receber a mensagem, a palavra de Deus na sua casa, no seu lar, na sua particularidade, na sua intimidade. Sejam todos bem-vindos, vocês estão no Step One. Cada semana, cada sexta-feira tem uma palavra linda para o seu coração. Nós vamos iniciar um estudo completo a respeito às sete cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Inclusive, trazendo um paralelo, o que essas igrejas representam para a nossa igreja, como podemos tratar isso como uma forma doutrinal, ou seja, doutrinas estabelecidas para nossos ministérios, para a nossa igreja, onde nós podemos encaixar uma visão contemporânea daquilo que era a igreja primitiva com a igreja contemporânea. Então não saia daí, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Mas antes, vamos estar orando, pedindo direção ao Espírito Santo para que Deus possa me usar, para que eu possa abençoar a sua vida. Pai amado celestial, muito obrigado. Obrigado por esse momento na tua presença, que eu seja porta-voz do Senhor nesta noite, que possa edificar a vida dos meus irmãos e que teu Espírito Santo possa conduzir a minha vida em sabedoria, em entendimento, para poder proporcionar para os meus irmãos o conhecimento. Te agradecemos, te louvamos e te exaltamos para todo sempre. Amém. Hoje nós vamos falar a respeito da igreja de Esmirna. Vamos começar uma série, 7 semanas, a falar das 7 igrejas, as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. O que essas igrejas têm em comum com a nossa igreja? Então vamos aprender hoje algo muito importante. Inclusive, você sairá com o entendimento que sim, existem igrejas dentro das suas casas, dentro de casa. Sim, você pode fazer da sua casa a igreja do Senhor. Então preste atenção nessa mensagem, que eu tenho convicção que a sua opinião sobre templo, sobre igreja, sobre comunhão vai mudar nesta noite. Amém, meus queridos? A carta à igreja de Esmirna. Bom, é uma das igrejas mais comoventes. O livro de Apocalipse apresenta uma igreja que foi perseguida, uma igreja sofrida, uma igreja pobre, uma igreja que foi humilhada, que não recebeu nenhuma repreensão da parte do Altíssimo. Pelo contrário, ela foi elogiada. E hoje, arqueologicamente, não existem vestígios, estruturas desta igreja, e isso nos conduz a crer em uma profunda revelação. Qual é a revelação, pastor Lucas? A revelação espiritual é que essa igreja era uma igreja que se reunia dentro de casa, dentro das suas casas. Uma igreja discreta, uma igreja resistente, uma igreja fiel. É muito gratificante ouvir essas palavras em saber que nas igrejas primitivas, a carta que o apóstolo João escreveu para as igrejas da Ásia Menor, uma delas tinha uma igreja dentro da sua casa. Paralelamente à nossa igreja, hoje nós somos uma igreja online, que iniciamos com os cultos dentro das nossas casas. Através da internet, nós enviamos as mensagens para todos vocês, assim como o apóstolo Paulo enviava as cartas, nós enviamos as mensagens através da internet. Você conecta a mensagem, ouve com a sua família, e naquele momento que você está junto com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus familiares, você estabelece um propósito muito fiel, um propósito bíblico, fazer da sua casa a igreja do Senhor.
É um privilégio ter a igreja dentro das nossas casas. É um privilégio fazer parte de uma igreja em casa. Então, o próprio texto da Bíblia apresenta algo muito importante a respeito de Esmirna. Aonde você vai encontrar isso? Em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 10, diz assim: E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Ou seja, aqui Deus elogia Esmirna, conhecendo as obras da igreja, conhecendo o seu labor, conhecendo a sua verdade, conhecendo o seu caráter, conhecendo o seu testemunho. Era uma igreja pobre, é uma igreja sofredora, era uma igreja que muitos zombavam dos crentes que estavam em Esmirna, mas era uma igreja que não se contaminava com o sistema. Era uma igreja fiel, uma igreja totalmente devota ao Senhor, uma igreja que não se corrompia. Eu vou trazer algumas explicações, inclusive arqueológica, histórica, para que você possa entender um pouco mais e conectar a linha de raciocínio daquilo que eu quero lhe passar nesta noite. Por exemplo, Esmirna hoje é a atual Izmir, a capital da Turquia, ou melhor, retifico, uma cidade muito importante na Turquia. É localizada em uma zona de mar, ou seja, litorânea. Embora fosse uma das mais importantes cidades da Ásia Menor naquela época, nenhum templo, vou repetir, nenhum templo cristão era encontrado naquela época, foi encontrado. Nenhum templo apostólico foi encontrado ali. Por quê? Porque isso explica, meus queridos, que pelo fato que os cristãos de Esmirna eram duramente perseguidos e, portanto, se reuniam secretamente em suas casas. Como era de costume, assim, da igreja primitiva. Iniciar a igreja dentro de casa, se reunir dentro de casa. A igreja nasceu no lar. A igreja nasceu dentro de casa. Então, quando nós começamos a observar, entendemos que existe sim igrejas em casa. E eu posso provar isso para vocês. A nossa igreja, por exemplo, foi um direcionamento da parte do Senhor em que usemos a internet para propagar o reino de Deus e a mensagem chegar a vários lares e que as pessoas pudessem entender em fazer das suas casas, dos seus lares, um lugar de adoração a Deus, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E biblicamente, hoje eu posso dizer que sim, é bíblico ter uma igreja online. Talvez a palavra online pode ser o diferencial dessa situação, pode ser talvez o que estranha ao entendimento de muitas pessoas. Eu sempre disse isso e volto a repetir. Se o apóstolo Paulo, que foi o maior evangelista do Novo Testamento, que escreveu as cartas, a carta a Filadélfia, a carta a Colossos, a carta a Roma, a Éfeso, ou seja, o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, se ele tivesse uma rede de comunicação, Wi-Fi, internet, câmeras, com certeza ele usaria para o reino de Deus, para alcançar o máximo de pessoas que ele pudesse alcançar. E isso é fato, a gente não pode ser hipócritas e não podemos ser alheio a essa verdade. O mundo mudou, nós estamos em pleno século XXI e usar a internet para propagar o bem é o nosso dever. Por muito, a internet está na mão de inimigos. A internet está na mão de pessoas más, de pessoas ímpias que têm propagado
o estelionato, a prostituição, a lascívia, tem propagado a ambição, a vaidade. Agora, usar a internet como meio de comunicação para levar a mensagem de Deus, isso é fantástico. Amém, meus queridos? Então, usando a internet hoje, nós, com sabedoria, com entendimento, com inteligência, conseguimos mandar as cartas para vocês, as palavras, as pregações, os cultos, direcionando você, homem, a ser sacerdote na sua casa, direcionando você, mulher, a ser sacerdotisa na sua casa, direcionando seus filhos aos princípios bíblicos, aos princípios familiares, direcionando toda a família em viver em comunhão, em viver de acordo com a obediência na palavra de Deus. Nós estamos aqui, desse outro lado de cá, dando a oportunidade para que vocês possam aprender a palavra de Deus. Isso é rico, isso é maravilhoso. E o nosso papel, além de trazer a mensagem de uma forma geral para todos os povos, ainda oferecemos discipulado individualmente, um a um, dando a oportunidade de discipular as pessoas à distância, aonde quer que elas estejam, ensinando sobre os princípios bíblicos, dando estudos bíblicos, conhecimento da palavra de Deus, para que essas pessoas passem a ser conhecedoras. E do momento que tu és conhecedor das Escrituras Sagradas, dificilmente você é enganado. Então, o nosso dever, o nosso maior prazer é fazer com que a mensagem chegue até a sua casa e faça parte da sua vida, e você seja um praticante da verdade. Então, eu tenho um apoio que pode dar embasamento bíblico daquilo que eu estou falando, uma veracidade bíblica daquilo que eu estou a falar, que existe sim igrejas dentro de casa. A única diferença é que a gente usa a internet para alcançar várias famílias, mas você, homem, pode sim ser um pastor dentro da sua casa, ser um sacerdote dentro da sua casa, e mesma coisa você, mulher, ser uma sacerdotisa. Então, Romanos capítulo 16, versículo 3 e 5 diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas próprias cabeças. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, eu cheguei a ver um post um certo dia de um pastor que logo quando nós abrimos uma igreja online, esse pastor fez um post e disse: não existe igreja em casa. Eu vou colocar a imagem desse post, né? Esse pastor, eu queria que o pastor André Bonassi, que é nosso editor que trabalha através das câmeras, atrás das câmeras, fazendo toda a edição, colocasse esse post. Não existe igreja em casa e não existe igreja online. Dá uma olhadinha nesse post. Bom, é contraditório. Vocês viram? Vocês estão lendo aí? E eu vou ler novamente o que diz no final do versículo 5 do capítulo 16 de Romanos. Volta a câmera para mim aqui, pastor André. Diz assim: saudai também a igreja que está em sua casa. Como assim, pastor? Não existe igreja em casa? Como assim não existe a mensagem do evangelho dentro de casa? A minha casa é a igreja do Senhor. Muitos pregadores, muitos pastores religiosos têm se preocupado muito em pregar nos templos, em encher igrejas, encher os cofres das igrejas, preocupado mais com os dízimos e com as ofertas do que preocupado com vidas. E o que adianta querer salvar o mundo inteiro, salvar uma comunidade e perder a sua própria alma? Ou, parafraseando, perder sua casa. Inclusive, na igreja desse pastor, há relato de pastores que administram igrejas e a sua casa é destruída. O filho, por exemplo, de um desses pastores, envergonhou toda a família, assumindo uma identidade de gênero
deixando de ser homem para ser mulher, ou para ser uma transexual, ou para ser uma travesti. Enfim, se a igreja é dentro de casa, não seriam os princípios bíblicos aplicados dentro do lar desse pastor, cujo o familiar teve escândalo em seu filho, em assumir o pecado e a identidade depravada? Pois bem, quando a igreja é dentro da sua casa, os princípios bíblicos são aplicados. Talvez esse pastor esqueceu de ensinar isso para os demais pastores debaixo da sua autoridade. Vamos continuar? Amém? Então, comprovado, temos igreja em casa. Romanos capítulo 16, versículo 3 ao 5. Filemão, capítulo 1, versículo 2 diz assim: e a nossa amada Anfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Mais uma comprovação que você pode fazer da sua casa a igreja do Senhor. Ninfa. Quem era Ninfa, meus queridos? Em Colossenses capítulo 4, versículo 15 diz assim: saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Uma curtidora de púrpura, uma mulher trabalhadora, uma mulher empresária da época, tinha uma igreja dentro da sua própria casa. Que lindo isso, né? Os apóstolos se reuniam em casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: e quando chegaram, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, morava Pedro, né? Na casa de Pedro. Morava Tiago, morava João, morava André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em orações e súplica dentro de casa. Ou seja, e o que dizer também de Atos capítulo 18, versículo 26, que é a respeito de Apolo e o ensino dentro das casas. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila o tomaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Ou seja, as casas se tornaram templos vivos, escolas de doutrinas e refúgios espirituais. Isso era ontem, isso é hoje e sempre será a igreja em casa. Se você não faz o seu lar a casa do Senhor, onde Ele gosta de habitar, um lugar de adoração, como que será o seu lar? Um lar desunido? Um lar de brigas? Um lar de confusões, de contenda? O Espírito Santo de Deus deve habitar dentro de um lar e principalmente a presença manifesta de Deus, o cavote, deve estar numa casa onde professa a fé, onde se guarda os princípios bíblicos e os princípios familiares. Você, homem, sendo sacerdote na sua casa, certamente o teu dever é fazer da sua casa, do seu lar, a igreja do Senhor. Amém? Então, assim como a igreja de Esmirna, hoje a igreja online rompe os limites, meus amados, do templo. Rompe os limites do templo físico e religioso e entra dentro das casas, nos lares e também nos corações. Talvez, aonde a igreja local não pode chegar, a mensagem através da internet chega. E ali transformando vidas, levando pessoas a se converter. Não seria a igreja online um braço evangelístico, um ministério acrescentado hoje em uma época moderna para alcançar muitas vidas onde a igreja local não consegue alcançar? Não seria usando uma estratégia, um Deus de sabedoria a direcionar anjos da igreja, homens cheios do Espírito Santo, para alcançar vidas aonde quer que elas estejam? Então, algo interessante, em tempos de perseguição,
Em tempos de ideologia, a digitalização, a censura moral, as casas, elas acabam a voltar ao lugar do culto, a voltar a expressar a adoração. Ou seja, nós vamos sofrer perseguições, a igreja vai sofrer perseguições, vai sofrer censuras, vai sofrer situações que, de uma certa forma, vai fazer com que muitos sejam perseguidos muito facilmente, seja na sua comunidade, na igreja local, ou seja online. E isso vai fazer com que voltemos aos tempos primitivos, voltemos à igreja dentro do nosso lar. E a Online World Church está trabalhando pessoas, líderes, membros, discipulando, preparando essa igreja para viver a igreja dos últimos dias, a igreja perseguida. Ou seja, nós não podemos ficar alheio às coisas que estão acontecendo. Devemos estar atento às mensagens, devemos estar atento à profecia, devemos estar atento àquilo que irá acontecer, né? Os últimos dias, né? Então, espera só um pouquinho que tem um pernilongo que está me atrapalhando aqui. Acontece, é ao vivo. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." A coroa da vida, meus amados, é uma recompensa eterna, uma recompensa prometida aos que permanecem fiéis, mesmo em meio à perseguição. E digo mais, mesmo em meio à tribulação, a tribulação que vai vir. E vai vir a consequência também da morte e das prisões, onde muitos serão lançados a prisões, principalmente na grande tribulação. Não é a coroa de status religiosos, mas um selo celestial de aprovação divina. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: "Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que ama." E em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, diz assim: "E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível." 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz assim: "Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." Que amarem a sua vinda. A coroa da vida é dada aos fiéis. A coroa da vida é dada a todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. A coroa da vida é dada para aqueles que querem viver a palavra. Então, você observa que no início, a carta a Esmirna, o Senhor diz: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim", diz o Senhor, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele se declara Deus poderoso. E isso é algo de muito impacto para nossas vidas. Agora, qual é a comparação que inicia essa carta a falar de Esmirna? Bom, em primeiro lugar, a cidade de Esmirna tinha um culto ao imperador, culto imperial ao imperador Dionísio, e também aos deuses de Roma. Ela era totalmente 100% fiel a Roma. A cidade de Izmir, que hoje é a atual Izmir, era conhecida no mundo antigo por ser extremamente leal ao partidarismo a Roma. Diferente de outras cidades da Ásia Menor, Esmirna não apenas obedecia a Roma, como ela orgulhava-se de Roma. Esmirna tinha um culto ao imperador, o culto imperial, ao imperador romano. Que mais? Ao imperador Tibério. Inclusive tinha um templo ao imperador Tibério. Isso tornava Esmirna uma cidade religiosamente comprometida com Roma. O que era um culto imperial? O culto imperial exigia que os cidadãos
queimasse incenso diante da imagem do imperador, adorasse o imperador, declarasse publicamente que César é o Senhor e que recebesse um certificado de lealdade libellus. Então, o que significa isso, meus queridos? Teria que negar o verdadeiro Deus, não poderia falar de um outro tipo de doutrina, de outro tipo de Deus, era somente leal ao imperador. Por que Esmina foi tão perseguida? Pela política e religião. Porque eram insuportáveis, porque elas eram inseparáveis, política e religião. Não seria esta a marca do sistema da besta dos últimos dias? Política e religião andando juntas? O ecumenismo, lembra que tem religião sim, a Bíblia fala da mulher, mulher na Bíblia significa igreja, fala mulher de escarlata, de vermelho, a mulher que se assenta sobre a besta, ali fala das 7 colinas, 7 montes, ali também fala a respeito do cálice da prostituta, que homens vão se embriagar com eles. Não fala também do falso profeta, o falso profeta é religioso, é um religioso. Então o sistema da besta opera inseparavelmente política e religião. Por isso que na política brasileira sempre tem partidarismo e religião juntos para fortalecer aqueles que se dizem ser de direita ou de esquerda. Então você vê levantando a bandeira Deus, amor, pátria e assim por diante. Homens que se dizem ser Daniéis para governar uma Babilônia como o Brasil. Só que ao contrário disso, não tem Daniel nessa Babilônia para governar esse Brasil, mas sim homens ambiciosos com interesses pessoais, corruptos, usando a imagem de Cristo para poder se beneficiar através da religião. Vamos continuar. O cristianismo em Esmina era considerado uma ameaça à ordem pública. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, nada temas das coisas que há de padecer. Apocalipse 2, versículo 9 e 10. Ou seja, a fidelidade a Cristo, meus queridos, vai levar à perda de bens, vai levar à exclusão social, vai levar à prisão, vai levar à morte. Esmirna ali era fiel, não se corrompia. Mesmo que os irmãos que estavam na igreja em Esmina perdessem o comércio, não podiam negociar, não podiam trabalhar, não podiam ser prósperos, porque existia uma pressão política e doutrinária muito forte sobre a cidade de Esmina. E quando eles se reuniam, teriam que ser escondidos em casa. Além do culto imperial, Esmina era um centro de idolatria. Cultuava a Zeus, a Apolo, Afrodite, Artemis e Dionísio. Ou seja, práticas religiosas ligadas às festividades da imoralidade, rituais e também sacrifícios. O sincretismo religioso profundamente enraizado na cultura da cidade. Assim como os dias de hoje, sincretismo religioso, né? Ou seja, os cristãos que viviam em Esmina viviam cercados por pressão espiritual, cultural e política. Agora, entenda bem aqui uma coisa. Uma igreja fiel, vivendo em uma sociedade idólatra e politicamente opressora, é uma igreja que verdadeiramente não se desvia dos caminhos do Senhor. Porque o quanto tem de igreja que se vende à política, o quanto tem de igreja que se vende ao sistema, o mundo dentro da igreja, a modernidade, o contemporanismo tem feito, o que é contemporâneo tem perdido a essência do que é primitivo, a essência do evangelho da raiz, o evangelho de verdade, o evangelho que não tem mácula, o evangelho que não tem mistura, que não é o evangelho da conveniência. E hoje o que a gente mais vê é esse tipo de evangelho. Então, os crentes de Esmina, eles decidiram confrontar
o conforto de uma modernidade que operava em Roma. Eles confrontavam o sistema, eles não compactuavam com o ecumenismo, eles não compactuavam com a religiosidade que operava ao culto ao imperador. Então, o sistema não exige incenso hoje, mas uma lealdade ideológica. Já parou para pensar nisso? O sistema não pede César é o Senhor, mas o silêncio, o relativismo e o conformismo. Não se conformar. E o maior culpado nessa história toda são os líderes corruptos religiosos dessa nação, que têm levado uma multidão a se perder por causa das suas ideologias, do seu relativismo e do seu conformismo. Então, quem não se curva é marginalizado. Quem não se curva é fora da panelinha. Quem não se curva não faz parte das grandes igrejas do Brasil, não participa do Descende, não participa dos grandes eventos, não está nas primeiras paradas de sucesso gospel. Quem não se curva não está. Mas Deus nunca contou com muitos. Ele sempre contou com poucos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esmina era uma igreja fiel a Roma. Mas a igreja fiel ao Cordeiro, essa é verdadeira. Ela não se vende, ela não vende seus princípios. Então, nós chegamos à conclusão, meus amados, que para ser fiel, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Não aderir ao sistema político e nem religioso. Fugir do sistema gospel. Fugir desse sistema que opera o conformismo, o que vai trazer um conforto, o que vai trazer algo que vai te deixar à vontade, vai te deixar confortável perante a política, perante a religião, perante uma sociedade, o conformismo, o sincretismo. Que mais? Tantas outras coisas que eu já falei aqui. A igreja verdadeira, ela não se corrompe. A igreja verdadeira, ela começa dentro de casa, aplicando os princípios bíblicos e os princípios familiares, onde o esposo, o homem, o marido se torna o cabeça, o sacerdote dentro de um lar, onde ele tem que suprir as necessidades de uma casa, proteger a sua família, educar os seus filhos, honrar a sua esposa, tratar a sua esposa como Cristo tratou a igreja, é cuidar do seu lar, fazer prosperar a sua casa. Um sacerdote, ele tem o dever de conduzir sua família toda para o céu, trazendo os princípios bíblicos e os princípios familiares. Uma sacerdotisa dentro de um lar, ela é auxiliadora, uma mulher que vai fazer seu marido crescer espiritualmente, crescer financeiramente, profissionalmente, como pessoa, orientando nos caminhos do Senhor, dando suporte, trazendo orientações, aconselhamento, ser uma mulher equilibrada, apaziguadora, uma mulher sábia, cheia do Espírito Santo, inteligente, que vai agregar no crescimento de toda a sua família. Vai cooperar na educação dos seus filhos, no ensinamento e nos princípios bíblicos e familiares dentro do seu lar. Você ter a igreja dentro da sua casa, você aprende tudo isso. Ter a igreja dentro da sua casa, você vai ensinar seus filhos, você vai praticar o que é um devocional, leitura da palavra, o que é assistir um culto online, reunir a família, cear dentro de casa, ter confraternização, amizade, amor, comunhão dentro de casa, preparar os seus para que vocês possam sair e alcançar aqueles que estão lá fora. Porque ganhando primeiro a sua casa, o seu primeiro ministério, você estará preparado para ganhar o seu vizinho, para ganhar aqueles que estão lá fora. E isso é a nossa igreja hoje. Eu sei que mais cedo ou mais tarde nós seremos perseguidos. Nós já estamos em uma era onde a ordem mundial já dita a regra.
você não pode se esquecer do Covid, fica em casa. O doutrinamento de pessoas mundialmente por um sistema sendo totalmente dominadas, controladas ao sair, ouvir, ou seja, todos por causa de uma pressão dentro de um sistema. Nós não podemos esquecer que nós estamos nos últimos dias, que falar de avivamento é contraditório, porque o amor de muitos já se esfriou. Nós vemos filho matando pai, pai matando filho, rumores de guerras e mais guerras, mais guerras, mais guerras, mais guerras, terremotos, maremotos, ou seja, o fim está próximo. E você? Vai se preparar? Aceita conhecer as Escrituras? Aceita mentores poder lhe ensinar a conhecer a Bíblia? Eis-nos aqui. Nesta igreja, nós temos líderes capacitados pelo Espírito Santo para poder te conduzir ao entendimento bíblico, a palavra de Deus. Nós oferecemos discipulados, nós temos as nossas vinhas, nossos encontros semanais através do Meet. Nós temos um encontro anual, presencial, onde todos os membros festejam a festa dos tabernáculos. Além disso, temos para todos os ministérios, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os casados. Nós temos para todos os ministérios. Somos uma igreja preparada hoje. 7 anos que estamos caminhando rumo ao crescimento, em que você possa entender e fazer do seu lar a igreja do Senhor. Deixa-nos fazer parte também dessa vitória na sua casa, dessa bênção na sua casa. Você que ainda não fez seu cadastro, inscreva-se www.ouci.br.com.br é o site da nossa igreja, está aqui abaixo. Você clica, vai ter várias perguntas. Se você ainda não fez seu cadastro, faça. Participe do Step One, desse link que nós estamos assistindo aqui. Participe das vinhas, da macrovinha do Step One, para que suas dúvidas sejam sanidas. E amanhã você receberá um vinhateiro, conforme a sua obediência e compromisso com essa igreja, sendo membro participativo. Nós daremos um vinhateiro para poder te acompanhar, te auxiliar, te ensinar a crescer nas Escrituras Sagradas. Pois eu digo, a nossa igreja é como Esmirna, uma igreja simples, uma igreja pobre, mas vitoriosa em Cristo Jesus. Então venha fazer parte dessa igreja que não se corrompe e não se vende ao sistema de Roma. Um abraço para todos vocês e até a próxima sexta.